Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio aqui do podcast. E no podcast de hoje, eu trouxe aqui com vocês nosso queridíssimo Galdino, sócio aqui dentro do escritório, assessor de investimentos, profissional no mercado financeiro há 35 anos. Ele tem mais experiência no mercado financeiro do que eu tenho de idade. Então, você já vê que deve saber uma coisa ou duas. Ele também atua como professor pelo Grupo Ânima, na parte de saúde mental, e também como terapeuta vibracional. E trouxemos aqui ele hoje para falar sobre o despertar financeiro, como trazer consciência do dinheiro para as pessoas, como lidar com as finanças, como lidar com o dinheiro, como descobrir como ter um relacionamento saudável com o nosso dinheiro. Mas eu gostaria de saber um pouco mais sobre o Galdino, um pouco da sua história. Fala como é que você chegou até aqui, como é que você desenvolveu esse tipo de curso, esse tipo de metodologia. Fala um pouco para a gente sobre esse tema. Bom, primeiro, obrigado, pelo convite, obrigado por abrir esse espaço. É sempre muito legal falar sobre um tema mais desafiador para as pessoas, mas levar uma visão um pouco diferente, do que a gente está acostumado a escutar. Como eu cheguei até aqui, uma longa história, estou com 56 anos de idade. É óbvio, que o aprendizado ele sempre acontece em momentos que a gente está passando por uma maior dificuldade, etc. Ou seja, na maioria das vezes, não que isso seja uma regra. Mas eu comecei minha carreira lá atrás, sei lá, em 85, 86, fui bancário, depois fui corretor de valores, trabalhei nos tempos de bolsa de Naginarras e outros caras assim mais lendários do mercado, até chegar num momento onde o mercado aqui estava passando por uma transformação bastante grande. E junto com ele, nossa sociedade, o país, que foi ali 2001, 2002, mudança de regime, uma consolidação de teses econômicas, de princípios econômicos públicos. E ali eu comecei a observar que o investimento ou a forma de lidar com os bens que a gente tem não era simplesmente aquele que meu pai me ensinou, que eu tenho que trabalhar demais, tenho que trabalhar bastante para ganhar dinheiro, que eu não posso faltar no trabalho, que eu tenho que trabalhar sempre, que eu tenho que tomar cuidado. Ou seja, uma série de limites e de imposição de regras que eu acho que, para mim, não começaram a fazer sentido naquele momento. E a primeira coisa que eu fiz foi lá procurar ser o Sebrae, entender como é que o empreendedor nesse país funciona, como é que ele pode operar. Lá fiz o Empretec, passei uma semana lá vendo uma outra perspectiva, já trabalhando num banco de atacado, envolvido com operações de renda variável ou de equities, como a gente fala, e meio confrontante, totalmente oposto à realidade que eu vivia no trabalho com o que eu estava vendo lá. E aí, lá um pouco mais perto ali de 2012, 2013, eu acabei saindo do mercado. E em terapia surgiu essa conversa, conversando com a minha terapeuta. E estava meio ali sem saber o que fazer, aonde ir, o que eu vou fazer na minha vida. Ela falou assim, por que você não fala sobre dinheiro? Por que você não fala sobre cheque especial? Eu falei, eu virei para ela e falei assim, pô, isso deve ser a coisa mais normal do mundo, O que eu vou falar sobre cheque especial? Quantos anos você tinha? Cara, ali 2012, sei lá, 42, 43 anos, por aí. E ela falou assim, mas eu não sei. Eu não sei os juros que me cobram, eu não sei como é que funciona. E naquele momento eu percebi que, caramba, para mim poderia ser fácil olhar para algumas coisas, mas para a maioria das pessoas não. E aí eu comecei, tá bom, vamos montar alguma coisa. E para um cara que trabalhava 10, 12 horas por dia, a necessidade de fazer alguma coisa era gigante. E aí eu mergulhei e acabei constituindo um blog. Aí do blog surgiu um material. Aí desse material surgiu uma palestra. Aí dessa palestra ela foi implementada. Eu acabei passando por algumas empresas para ajudar funcionários. Lembrar que aquele contexto, 2012, 2013, 2014, o país estava passando por um momento um pouco mais desafiador. As pessoas, desemprego crescente, juros altos, todo o problema político que a gente teve.
E, cara, eu acabei me descobrindo num lugar onde o que eu achava que era muito fácil, né, eu descobri que era só fácil para mim, né, e não para as pessoas. E aí o processo continuou, isso acabou virando uma palestra, me vi lá chão de fábrica fazendo palestra para funcionários de uma montadora, né? Depois fui fazer um trabalho para uma empresa de uma amiga que é uma construtora, atendi todos os funcionários, a gente começou a levar esse conceito de olhar para o dinheiro de uma outra forma, tanto para a empresa, né, como para o funcionário, né? Algumas com uma percepção mais paternalista, né, da relação com o funcionário, outras com uma relação totalmente bruta, né, direta, reta, tipo, você é um número e eu sou a empresa, o dia que não funcionar, eu vou te mandar embora, eu vou colocar outro. E assim a relação de remuneração, de cargos, de salários e por aí vai. E eu comecei a prestar atenção nisso, né? E dinheiro é um tema bastante extenso, né? Quando a gente vai falar de dinheiro parece algo simples, né? Hoje a gente nem tem mais na carteira, né? A gente usa no... E além de extenso, é delicado, né? São todas as pessoas que estão prontas para receber certas informações ou se abrir para certas coisas, né? Exatamente isso. Exatamente isso. As pessoas precisam estar prontas. É verdade. E estar pronta significa aceitar sair daquela mesmice que eventualmente a maioria se encontra. Né? Um exemplo bem básico disso é como o brasileiro consome. Né? Como é que ele compra as coisas? Ele faz cálculo de juros? Pouquíssimas pessoas fazem. Aquelas que têm o conhecimento de fato ou que trabalham na área. Mas a maior parte vai olhar o salário, vai olhar o valor da prestação, vai entender se cabe no orçamento e se couber no orçamento ela vai comprar aquele bem. Às vezes nem isso, né? Muita gente faz compulsivamente esse tipo de compra. Depois fala, depois eu dou um jeito. Depois a conta fecha. Pois é. Cara, mas você acha que, por exemplo, essa questão do... esse tipo de comportamento, você acha que vem da onde? Você acha que a pessoa faz por ela mesma, ela já foi criada dessa forma, é uma questão de cultura, é uma questão do Brasil, em outros lugares é assim? Eu fui estudar um pouco mais... A gente nem apresentou o Samuca. O Samuca fica aqui com a gente, coordenando todo o podcast, ele vai já dar uma pergunta no peito. Mas boa. Eu fui estudar um pouco mais sobre isso e depois até acabei me aprofundando em outras coisas relativas a comportamento humano. Mas esse fato de lidar com moeda de troca, ela se remete a alguns 1000 anos atrás, início de civilização. Se a gente pegar no período do Império Romano, né, as esposas dos imperadores, né, a esposa ou as esposas, tinham o hábito de consumir absurdamente. Né, tá lá. Em Roma foi, né, de certa forma, em algum momento, né, os dinários, lá, as moedas de ouro, foram estabelecidas como padrão de troca, mas foi identificado hoje muito mais conhecido, uma doença. O hábito de consumir exageradamente, ele é uma doença mental. Chama-se oniomania, que é o fato de você ter, através do consumo, a compensação de algum desajuste emocional. Que, se a gente pensar, né, a maioria das pessoas, pelo menos uma parte das compras é por impulso. Né? E que impulso? É para satisfazer alguma coisa. E aqui o brasileiro ele é bem interessante. Você vai no shopping, né, e observa, as pessoas têm como destino do passeio de final de semana, pelo menos uma parte do final de semana ela vai para um shopping, ou para almoçar, ou para o cinema, e eventualmente alguém acaba comprando alguma coisa, porque passou a ver alguma coisa barata, foi lá e comprou. Por necessidade? Não. Muitas vezes não. Simplesmente porque estava barato. Quer dizer, este é um impulso. E nesse mundo hoje que a gente vive, né, a informação ela é muito abundante. Os estímulos que você recebe são
praticamente intensos durante todo o tempo, né? Seja abrindo o celular, seja ligando a TV, ligando o computador, entrando no seu site preferido, sempre vai ter um banner com oferecendo algum produto, né? Sempre vai ter alguma coisa relativa à promoção, sempre vai ter algum estímulo que te force a consumo, né? E a gente, como brasileiro, culturalmente, a gente é muito bom nisso, né? A gente vai lá e compra mesmo. A gente tem essa característica como sociedade. E é isso. Quando você dá essas palestras, esses cursos voltados ao despertar financeiro, o que seria esse despertar financeiro que você mencionou para mim nas conversas atrás? Olha, eu acho que as pessoas... Primeiro, todo mundo quer guardar dinheiro, né? As pessoas que vêm para esses treinamentos, elas vêm para organizar o orçamento, né? Mas no intuito de guardar dinheiro, de investir dinheiro. Seja para comprar alguma coisa daqui a algum tempo, seja para... a menor parte, né? Para aposentadoria, para uma renda futura, alguma coisa assim. Mas elas vêm para organizar o orçamento. Né? E parece que é um processo simples. Né? Eu vou te dar uma planilha, né? Vou te ensinar a usar, a fazer os lançamentos, ou se não, vou te indicar um aplicativo que você vai ter que registrar lá as suas compras, ou vou te dar um aplicativo que você vai linkar a tua conta bancária e aí você vai identificando cada gasto que for sendo feito na sua conta corrente. E elas acham que isso funcionaria. Né? Putz, ok, estou passando a controlar, mas por que eu continuo não tendo dinheiro? É muito também com relação a peso, a aparência. Muitas pessoas já passaram por 10 tentativas de dieta, de exercício e não emagrece porque às vezes ela tem uma questão, como você falou, não resolvida lá atrás, que é a principal causa e não sintoma daquilo que ela possui hoje. Com dinheiro, é absolutamente a mesma coisa. E o que eu mais vejo como educador, como uma pessoa que estuda bastante sobre o mercado e tal, são muitas pessoas falando da parte técnica de educação financeira, investimentos, de como lidar com patrimônio, como trazer soluções. Uhum. E é muito importante você ter um nível de clareza sobre isso. Mas Sim. nossos comportamentos são movidos por questões que precedem até mesmo o nosso próprio nível de consciência. Perfeito. Se a gente não consegue compreender melhor um autoconhecimento sobre o que de fato a gente precisa, por que a gente tem escassez de outras coisas, porque a gente tem... Algumas pessoas têm adoração por dinheiro, outras pessoas têm repúdio por dinheiro, acham que o dinheiro é a raiz de todo mal. Aí a gente entra na fase das crenças, né? E aí, só remetendo, como é que a gente forma a nossa identidade, né? Como ser, como pessoa, como filho, depois adolescente, como também filho, né? Mas como namorado, como marido, como neto e por aí vai. A nossa formação de identidade, ela começa lá atrás. A gente chega nesse mundo aqui e até 4, 5 anos, a criança ela não tem os limites que a vida e que a sociedade impõe. Né? Ela está aprendendo, a primeira coisa, a pedir. Né? E a criança, quando tem lá, ela não fala ainda, a maneira que ela tem de se expressar e pedir alguma coisa é chorar. Né? Chorar de fome, chorar pela falta de alguém. Né, de pedir carinho. Então ela chora. Depois ela começa, ela vai ganhando autonomia. Ela aprende a andar. Aí a hora que ela aprende a andar, ela vai buscar, porque nós somos curiosos por natureza. Então ela vai querer colocar o dedinho na tomada, ela vai querer sair sozinha correndo no shopping, na rua. E nós, como pais, em algum momento a gente vai começando a colocar limites. Não faça isso, isso aqui é perigoso, não pode ficar sozinho. A gente vai impondo limites. Isso vai começando a moldar a personalidade dessa criança. E óbvio, né? À medida que a gente vai crescendo, a gente começa a escutar outras coisas. Dinheiro é sujo, né? Olha lá, né? Quem tem dinheiro não é feliz. O que adianta ter dinheiro se não tem saúde? Então a gente vai sendo expostos a crenças individuais e coletivas que vão mudando a maneira como a gente lida com o dinheiro. Né? Tem pessoas que acreditam que dinheiro dá em árvore. Eu tenho uma amiga
pessoal que acredita que dinheiro dá em árvore. Porque desde criança ela foi criada em fazendas de cacau. E o cacau significava dinheiro. Eu posso ter ou não posso ter. Né? E é uma criança até hoje. É uma pessoa hoje super esclarecida, adulta, né? Mas ela ainda tem esse pensamento. Então, a maneira como a gente acaba lidando na fase adulta com o nosso orçamento, com o nosso com o dinheiro ou a forma que a gente tem de poupar, ainda carrega limitações que a gente aprendeu desde lá da infância. Ficou claro? Maravilha. Ah. E com relação... Quando você coloca esse despertar financeiro e já traz esse nível de consciência para as pessoas que hoje a forma como você lida com suas finanças, com o seu dinheiro, com o seu patrimônio, está diretamente correlacionada a coisas mais internas suas, como é que você inicia os primeiros passos, por exemplo, para esse autoconhecimento? Olha, em algum momento da palestra eu faço um convite para as pessoas, que é um convite bem estranho. Né? Depois de falar crenças, como é que a gente opera? Crenças são coisas instaladas no nosso inconsciente, né? Então a gente acaba reagindo de forma automática. É como se nós tivéssemos programações que determinam o nosso comportamento, a nossa maneira de se relacionar com as pessoas e com as coisas. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, é de fazer uma busca um pouco mais profunda. Porque, de fato, o dinheiro ele não é o objetivo. Né? E as pessoas confundem isso. O objetivo da maior parte das pessoas, o que é? É ter uma vida estável, é poder fazer o que quer, é poder viajar, é poder comprar uma casa, é poder comprar um carro, né? É ter dinheiro para pagar a escola dos filhos. Ou seja, o objetivo é de vida. Só que se confunde, né? Se colapsa. Com o objetivo, eu preciso ter dinheiro para poder fazer isso. De fato, mas o dinheiro, olhando por esse aspecto, se você está comprometido com outra coisa, de verdade, o dinheiro passa a ser só o resultado, só o caminho para você poder fazer isso. Né? E essa ideia é que é um pouco mais confrontadora para as pessoas. E o convite que eu faço é, quem não quiser seguir daqui, deste ponto da palestra para frente, pode passar ali no fundo, pegar seu dinheiro de volta e quem sabe a gente se encontra em outro momento. Porque para a gente lidar com o resultado, nós precisamos saber quem nós somos, como nós operamos, né? Como nós funcionamos no nosso dia a dia. Né? Da onde vêm as minhas preferências, onde vêm as minhas necessidades. E isso passa por um movimento de autoconhecimento. Né? Nada muito dramático, também não é uma novela mexicana. Né? Mas precisa identificar qual é a raiz da sua forma de pensar e de agir. E esse é o convite. Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta, porque na verdade, você fala sobre isso e vai vindo na minha cabeça, né, que muitas pessoas, na verdade, no geral, as pessoas são mais, têm mais essas crenças, mais essas limitações, do que pessoas que têm conhecimento sobre isso que você está falando. Eu queria perguntar até um pouco sobre, voltando um pouco, né, do que o Vitão tinha perguntado, sobre como foi que você entendeu tudo isso, da onde partiu e também como você vê que a maior parte das pessoas se comportam, quais são os sintomas, entre aspas, parecidos que as pessoas têm para, vamos supor, para dizer para esse diagnóstico, para ter esse diagnóstico de uma pessoa que tem essa dificuldade e tudo mais. Eu sei que são coisas muito diferentes, mas no geral, eu acho que, como você mesmo falou, a gente tem comportamentos parecidos. Muitas pessoas, no geral, no final de semana vão no shopping e tem comportamentos nesse sentido. Mas são duas perguntas, na verdade. Essa é a primeira, de como foi para você isso, se você era um cara assim antes, se você hoje, se você de repente teve algum tipo de criação, alguma coisa que te ensinou isso, ou como você buscou esse conhecimento. E a segunda é em relação às pessoas, o que você enxerga que são sintomas gerais, assim. Vamos lá, primeira. Gostaria muito de ter aprendido na infância, na escola, né, a lidar com dinheiro, a fazer um planejamento, finanças pessoais. A gente não ensina isso nas escolas.
E também a gente não ensina nas escolas como observar comportamento, né? Nosso tipo de aprendizado ele é informativo. A gente recebe informações. Ele segue uma lógica matemática, né? Inteligência lógica racional. Exato, informativo. Então você é bombardeado de informações desde lá do prezinho, né? Nem sei se tem prezinho mais, ainda mais. Ah, deve existir isso. Mas, e para mim não foi diferente. Em algum momento, eu mergulhei numa crise pessoal, que acabou se tornando uma crise pessoal e financeira. Não tinha muita alternativa. Quebrei. E aí, a minha forma de ser, né? Como eu aprendi, cara, levanta, dá a volta por cima e vai pedalar, vai correr. E eu sou esse cara, fazedor, né? Depois de quebrar, não tinha muita alternativa. Eu fui me reconstruir. E nesse processo, né, de buscar entendimento, de buscar recuperar aquilo que tinha perdido, eu acabei me aprofundando no autoconhecimento. E aí, nossa, N coisas, né? Bastante coisa, bastante eclético. E fui absorvendo informação e mais informação, informação e mais informação, muitos treinamentos, até o momento que eu descobri que saber sobre as coisas não faz a menor diferença. Saber que eu quebrei, saber porque eu quebrei, não faz a menor diferença. Saber que foi uma crença, não faz a menor diferença. A única coisa que ia fazer diferença, de fato, eram tomar ações diferentes do que eu já tinha feito no passado. Ou seja, você tem que colocar em prática. Peguei algumas coisas que eu conhecia, parte das palestras, cara, e fui me aplicar. Vamos ver se funciona. Se eu falo para os outros que funciona, deve funcionar comigo. E eu comecei a me auto-experimentar. Né? Isso foi lá, 2013, 2014. Literalmente quebrei, meu amigo. Quebradaço. Né? E aí eu comecei, o que é preciso? Né? Primeiro, quando você fala, putz, ok, saber não faz diferença, e toma uma ação, fazer coisas que você não fazia, requer você sair do estado de vitimização. Né? E a gente olha, né? As pessoas têm que me ajudar, me dá um emprego aí, por favor, me dá um aumento de salário, olha, eu sou competente pra caramba. Era daquele cara que chegava às 7 e saía às 20. Né? Ou seja, querendo que as pessoas me dessem um valor para eu poder ganhar mais, ou seja, sabe? E não é assim que funciona. Né? E aí, me auto-experimentar. E eu consegui ter sucesso nessa caminhada. Né? Recuperei boa parte das coisas, mudei a minha trajetória profissional, né? Saí do ambiente mais denso e corporativo, né? Fui empreender, fui fazer outras coisas, percebi que aquele negócio que eu falei agora há pouco sobre objetivos, né? O objetivo não era mais dinheiro, o objetivo era qualidade de vida, mais presença com a família. E o que eu preciso para isso? Cara, eu preciso trabalhar com isso ou fazer aquilo, ganhar um pouco mais com esse tipo de trabalho e menos com esse. Você começa a ser seletivo com as coisas da vida. Né? E aí você consegue ter resultado. E qual é o resultado? Dinheiro. Para poder fazer tudo isso. Quando você desapega, que ele começa a vir, né? Eu não sei se é uma questão de desapego, né? Mas talvez seja de importância, o grau de importância que você dá para dinheiro. E até uma das coisas que, estudando, entendendo um pouco, eu vi que eu melhorei muito ao longo do tempo, mas eu tinha muita adoração pelo dinheiro. Adoração no sentido de trabalhar, juntar, deixar de gastar em coisas que para mim talvez fosse essencial, mas que eu achava que não era, para acumular, porque no momento futuro aí eu ia em algum momento usufruir, ter uma etapa diferente na vida. Aí ao longo do tempo eu fui entendendo que, lógico, você tem que pensar no futuro. A maioria não pensa, na verdade tem até um viés comportamental bem forte quanto a isso. Mas o que eu entendi, e até uma das coisas, eu acho que
Não lembro qual livro fala isso, mas tem que se pagar primeiro. Não me lembro a obra, mas você tem que cuidar de todas as partes do seu relacionamento, te fazem uma pessoa mais produtiva, uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais animada, uma pessoa mais comprometida, uma pessoa, consequentemente, mais fazedora. E ao longo do tempo eu tô vendo que isso daí tá me retornando, não só financeiramente, mas às vezes você ganha menos, só que você consegue potencializar muito mais áreas na sua vida. Isso te traz muito mais satisfação. E a maior parte das pessoas que eu vejo hoje que tem sucesso financeiro da forma certa, lógico, elas continuam ganhando cada vez mais dinheiro, ganhando dinheiro, exatamente por estarem no estado de solidez mental e emocional com elas mesmas. Exatamente isso. Cara, eu acabei me formando em terapia vibracional, entendendo um pouco sobre a dinâmica energética do corpo, né? E pensar que duas coisas. Dinheiro é uma forma de energia. Ele movimenta coisas. Então, ele é uma forma de energia, né? Ele movimenta sonhos, por exemplo. Sonhos são pensamentos. Pensamento é energia, né? E aí você acaba vendo o negócio chamado ressonância, né? Ou seja, quanto tem aquela velha máxima, né? Quanto mais eu agradeço, mais eu recebo. Parece uma frase feita. Que é a lei da semeadura. É exatamente, lei da semeadura, mas parece uma coisa feita e distante, né? Tem gente que vive falando isso e não recebe nada em volta. Mas tem uma coisa chamada intenção, que você coloca em tudo aquilo que você fala, né? E falar, aliás, a forma que você tem de se comunicar, né? De transmitir a sua palavra, né? Aqui, seja pensada, falada, sussurrada, escrita, é uma forma que você tem de materializar aquilo que você quer. E aí, por ressonância, você acaba atraindo as coisas que estão naquela mesma frequência. Hoje existem vários estudos, inclusive no MIT, a respeito da importância da frequência cerebral. Óbvio, né? Na linguagem mais economês, mais racional, mas já se percebe hoje, e nos estudos, existem nos Estados Unidos, né? Existem vários estudos, vários centros de excelência pesquisando a respeito disso, né? Buscando comprovações. E, de fato, tá aí. A gente, como é, talvez, né, aqui o Brasil, né, a nossa sociedade, como nós somos talvez um pouco mais esotéricos, né? Vamos falar assim, não sei uma outra palavra, né? A gente acredita um pouco mais no intangível do que o restante. Supersticioso. Supersticioso também, né? Lembrando que superstição você pode ter a boa e a ruim, né? Mas a gente pensa positivamente por natureza, é a nossa natureza, né? E isso acaba impactando as coisas. E a gente percebe. Eu acho que todo mundo já teve um momento na vida onde falou assim, putz, chega, agora eu vou fazer assim, eu quero isso. E aí você vai lá, entra em ação e faz. Ixi, e você consegue. Né? Por quê? Tem mágica? Não, porque você entrou no mesmo padrão. Você entrou na mesma sintonia. Aí você acaba atraindo as coisas. Acho que essa é a sintonia que você tem que entrar com relação ao dinheiro que você faz para obtê-lo, né? Sim. Você estava falando muito que o brasileiro ele é esotérico, ele pensa muito positivo. É uma natureza no nosso povo ser mais receptivo, ser mais acalorado e tal. Eu percebo que esse é um dos fatores que faz com que nós sejamos um país que tem um grau de endividamento muito grande. Sei lá, 70% da população. A pessoa é mais impulsiva, né? É mais impulsiva e ela é positiva no sentido de, pô, vai vir pra mim. Não, eu vou comprar minha casa, eu vou comprar meu carro, eu vou imediatamente pegar as coisas pra mim e lá na frente eu sei que em algum momento eu vou conseguir pagar. Aí vai empurrando. Lógico que quando você faz de forma muito exacerbada, você lidar com outras coisas também que são muito importantes, acaba virando uma bola de neve. Sim. E
Com relação a esse sistema de crenças, acho que o brasileiro tem um desses viéses que eu falei agora há pouco, que é o efeito hiperbólico, que é descontar o futuro no presente. Total. Tem um estudo que ele comprova, por exemplo, se eu pegar uma foto minha hoje e olhar para mim, meu cérebro ele gera um grau de empatia olhando para essa foto. Se eu pegar essa mesma foto e olhar para um retrato meu daqui 10 60, quando eu for mais idoso, meu cérebro desperta graus de empatia muito menores. Então esse estudo ele vai percebendo que a gente se reconhece menos na nossa própria projeção futura. E se for parar para pensar, isso biologicamente faz todo sentido. Sim. Porque lá atrás, boa parte da nossa história evolutiva, nós vivemos numa época em que a gente tinha que praticamente viver um dia de cada vez. A gente tinha que sair da caverna, caçar, enfrentar perigos. Nós éramos mais individualistas antes, então era muito mais fácil da gente estar exposto aos perigos. Então a gente tinha que racionar a comida, racionar os recursos de uma forma muito pensada para o hoje. A partir do momento em que a espécie humana começou a ser coletadora, começou a se juntar em grupos e até mesmo a desenvolver agricultura, você começou a estocar. E quando você estoca, você tem projeção. Sim. Projeção futura. Nessa projeção futura, hoje nós estamos começando a viver uma época em que a gente consegue viver anos da nossa vida sem precisar se preocupar necessariamente com alimento, com transporte, com segurança, como era lá atrás. Só que biologicamente, isso demora-se milhares de anos para acontecer. Então a gente tem uma memória ancestral de viver o hoje, sendo que nós temos a possibilidade hoje de pensar no futuro. E quando você traz isso para dinheiro, essa dualidade ela é muito conflitante. Aí eu queria até entender se por um acaso em alguma das palestras, algum dos cursos, alguma das conversas que você já teve, vocês já pensaram nessa dualidade, dessa dicotomia. Viver o presente ou pensar no futuro. Mas puta, perfeita a sua colocação. Mas como é que as pessoas vivem presente ou futuro? Você concorda que... Como é que a gente chegou até aqui? A gente foi lá para a escola, a gente aprendeu, a gente cresceu, a gente teve experiências, a gente recebeu inputs, ou seja, a gente teve um passado. Não é? Não é óbvio isso? Tudo que a gente sabe, o que a gente é hoje, vem do passado. Correto? Correto. Perfeito. Agora, quando a gente quer alguma coisa e a gente se depara com alguma dificuldade, por que é que parece que o passado, tudo aquilo que a gente viveu, não está no passado? Como se fosse uma história de uma pessoa que foi traída e ela decide não se relacionar mais, porque ela tem medo de ser traída novamente. Quando a gente está falando de dinheiro, é a mesma coisa. Por quê? Porque esse passado está onde? Você acha que ele está no passado? Você acha que ele está no presente? Ou ele está no futuro? Onde você acha que ele está? A gente vive de uma forma tritemporalizada, né? Não? Não? Não. Esse passado está lá no futuro. É como se fosse a pessoa, né, que teve uma traição, ela decide, ela encontra uma outra, começa a se relacionar, tal, em algum momento, putz, ele vai me trair. Pau, volta. Ele vai, ou ela vai. Ainda vai acontecer. Mas, onde que está essa experiência? Está lá atrás. Então ela pega tudo, as inconsistências, os traumas, as coisas que ela viveu lá atrás e que marcaram a vida dela,
ela coloca lá na frente. Então, todas as ações que ela vai tomar no presente são refletidas com base nas coisas que ela já viveu. E é muito claro isso pra gente. Porque a gente sabe que a gente chegou até aqui porque nós aprendemos coisas. Só que a gente traz tanto a parte positiva quanto a parte negativa. Só que a parte negativa a gente joga lá na frente. E deixa lá como se fosse um limitador. Então isso impede que eu consiga as coisas. O nosso trabalho é identificar quando isso acontece. E aí a gente pegar e ajudar as pessoas que elas possam pegar aquele passado que está lá e botar lá atrás de novo, deixar lá. No lugar onde ele tem que ficar. E aqui fica um espaço vazio, onde ela possa ter liberdade para ser e agir do jeito que ela quer. Que ela possa lidar com o dinheiro do jeito que ela quer, não com as crenças que ela aprendeu de criança. Entende? Perfeito. E aí você tem liberdade. E aí a relação financeira, né, que tudo isso aqui é uma primeira etapa, né, mas a relação sua com o dinheiro tende a encontrar um outro lugar, um outro patamar. Você tem exemplos práticos de impacto que isso causa na vida das pessoas na parte financeira? Cara, eu tenho uma amostra das pessoas que já passaram por mim, né? Há um processo longo. As pessoas não sacam isso de uma hora para outra. Que, como eu disse, né, saber sobre isso não faz a menor diferença se você não for lá e não tomar ações congruentes, que vão te levar a um outro lugar. Então, vamos falar que nos últimos 3 anos, todas as pessoas que passaram por mim, sejam elas clientes, como eu atendo normalmente no espaço de assessoria, ou sejam numa demanda à parte, específica para isso, numa mentoria, cara, mais de 80% das pessoas conseguiram entender esse processo, né? E hoje se relacionam de uma forma diferente com o dinheiro. Resolveu os problemas? Não, surgiram outros, né? Mas hoje a forma de se relacionar ela é muito diferente do que era antes. Entendi. Só deixa eu falar uma coisa. Como que é para você, que você é assessor e tudo mais, atende alguns clientes, como que é essa parte, essa relação que você tem como terapeuta, como professor, com os clientes que você atende nesse sentido? Porque eu acho que você consegue ver talvez vários padrões, vários comportamentos que você vai enxergando aí. Como que é essa relação? Sabe que há 2 anos atrás eu conheci um filósofo chamado Ken Wilber. Hoje ele é conhecido como Einstein da consciência. Ele desenvolveu uma teoria chamada teoria integral. O que é a teoria integral? Ela não tem uma verdade absoluta, né? Ela aproveita todas as vertentes de conhecimento para agregar o grande conhecimento que é a teoria. Então, o que é hoje eu me considero um profissional integral, né? Eu assumi que eu sou tudo isso. E tem caixinhas. São com todos os clientes que eu tenho alguns tipos de conversa? Não. Né? Mas são todos os clientes que recebem inputs de todos os tipos de conversa. E vai de cada um ir reagindo. Então, acho que o primeiro passo é entender que eu sou esse profissional que tem outras vertentes. Né? Que olha para o investidor, olha para o dinheiro dele de uma forma integral. Entender propósito, entender direcionamento, objetivo, o que é da vida, o que pensa para os filhos, se já pensou em sucessão, já pensou em conforto, em segurança, né? Que são conversas que podem caminhar para um lado racional, faz sentido que você tenha uma holding e tenha que ser assim, ou por um lado mais humanizado. Olha, você vai morrer um dia, isso é fato, todos nós vamos. Você já pensou nas suas estruturas? O que você quer para a sua família, o que você quer para os seus filhos? O que você quer para você? Qual é o tipo de qualidade de vida que você quer ter até lá? Qual é a estrutura? Como é que o teu patrimônio pode
se compor daqui até lá. Então, esses tipos de conversas, né? Sem dar nome aos bois, né? Mas conduzindo a pessoa a que ela possa pensar a respeito de coisas que, naturalmente, um gerente de banco não vai falar pro cara. Muito difícil, porque tem que ter um nível de imersão na vida do outro muito maior do que a ampla maioria dos profissionais. Pois é, mas aí é que tá, né? Eu não preciso saber, eu só preciso provocar. E quem vai tomar a decisão no final do processo é o cliente. Então é ele que vai ter. Eu posso municiá-lo de inputs diferentes. E mostrar, assim, uma maneira mais otimizada de olhar para o dinheiro dele. Faço isso. E até uma conversa que eu estava tendo com a Associação dos Planejadores, a Associação das Corretoras e Distribuidoras, todas as principais entidades que cuidam dessa parte de mercado profissional, que acompanham a evolução do mercado e tal. E praticamente todos eles são unânimes na mesma coisa. Existe muito conteúdo e muita capacitação na parte de produtos, na parte técnica, econômica e operacional, e quase zero na parte comportamental, dos vieses, da educação voltada à pessoa em si. Se a gente for parar para pensar, o assessor, de boa parte das vezes, ele tem mais um trabalho de psicólogo do que um trabalho de um profissional técnico. Sim. Porque quando você entende as técnicas da alocação de carteira, da reserva de emergência, da distribuição orçamentária de passivo, ativo, patrimônio líquido, quando você aprende as classes de ativos, quando você aprende a diversificação, tudo isso levando para o lado racional técnico e traz simples de executar. É uma commodity. Exato. E tá lá. São métodos, processos. É como emagrecer. Quantas pessoas sabem o que precisa fazer para perder peso? Quantas de fato perdem? Então, saber sobre as coisas não faz diferença. O que você precisa é tomar ações. E quando você faz isso, você vai ter outro tipo de experiência. E o que transforma, o que muda a gente de patamar são as experiências. Óbvio, o conhecimento é importante? Lógico que é. Ele é uma ferramenta, mas ele não é todo o processo. Ele é parte do processo. A outra parte é a sua própria transformação. Perfeito. Exatamente por isso, um conteúdo como esse que a gente está gravando, eu estou pensando em disponibilizar para cursos, para profissionais. Sim. Porque quantos assessores no Brasil, especialistas de investimento, empresários, profissionais, eles têm que se embebecer mais dessa questão de desenvolvimento humano, de saúde mental, de elevação de nível de consciência. E quando isso é colocado na parte de atender melhor o cliente, na parte de vendas, na parte de relacionamento, tudo isso é potencializado. Porque, afinal de contas, assim, para nós não sermos substituídos por um chat GPT da vida, o que a gente precisa ter de diferença? A gente precisa entender que as relações humanas, que cada vez mais estão se tornando escassez, porque todo mundo quer... se digitalizando. Todo mundo quer a comodidade, todo mundo quer o imediato, todo mundo quer a proximidade, a acessibilidade. Mas, na última instância, ninguém vive sem ter algum laço, algum contato com a parte humana. Eu diria, talvez um pouco mais confrontador, né? Walk to talk. Faça aquilo que você fala. Talvez a gente observe vários assessores ou profissionais, vamos colocar assim, não só assessores, né, mas vários profissionais do mercado financeiro que se dispõem a cuidar do dinheiro das pessoas, que muitas vezes é o patrimônio de uma vida inteira, ou muitas vezes é um patrimônio super importante para a questão de aposentadoria, de herança, de cuidar dos filhos. Mas na vida pessoal, a maneira que ele tem de cuidar do próprio dinheiro e do próprio patrimônio é totalmente contrário. Né? Então começa a nossa incongruência aqui. E aí a gente volta lá naquele negócio. Qual que é o propósito e qual que é o resultado que você quer? Eu estou aqui
para ganhar dinheiro ou eu estou aqui para transformar a vida das pessoas? E fazendo isso, eu também estou transformando a minha vida. É reciprocidade. Eu diria que seria uma palavra chamada congruência. Eu preciso ser congruente nas minhas ações, congruentes com aquilo que eu falo. Porque se o que eu ofereço para o outro é aceitável, é bom, é recomendável, pô, então eu também tenho que praticar isso. É aquela velha história, né, do personal trainer que é barrigudo. Fala, funciona? Pode até funcionar, né? Mas putz, será que tem a outra pessoa começa a perceber o valor? É que talvez ele não precise ser o Arnold Schwarzenegger, né? Mas no mínimo ele tem que ser uma pessoa bem cuidada, com físico bom, com condicionamento para poder. Eu tenho que praticar aquilo que eu ensino. Se não for isso, não tem resultado. As pessoas não vão encontrar resultado. Que se a gente observar, a gente vai encontrar várias coisas, assim, vários profissionais, vários ramos assim. Né? Emagrecimento é um, estética é outra, saúde, né? Vamos pegar na parte de atividade física. Estou dizendo que são todos assim, né? Mas a gente observa, há uma parte que não prega, não faz aquilo que fala. E aí você não tem resultado. Pensando nesse caso, na verdade eu gostaria de fazer uma pergunta voltada para o público geral. Que é tentar superar essas crenças, que, assim, que tem um nível de consciência de que algo está errado, que é o primeiro passo, né? Depois que ele descobre que algo está errado, qual que é o processo que ele tem que passar? A gente sabe que é um processo longo que envolve trocentas variáveis diferentes, mas qual que é esse processo em si que ele tem que buscar? Eu acho que a gente não tem consciência de que algo está errado. A gente tem incômodos. Né? Não está funcionando, as coisas não estão do jeito que eu queria. Então a gente tem incômodo. E quando esse incômodo aparece e você realmente está comprometido em obter uma mudança, você tem que procurar alguém que te ajude. Você não vai conseguir fazer sozinho. A estrada do autoconhecimento, né? Da mudança de patamar, da ampliação de consciência, né? Seja ela em relação ao dinheiro, ou seja ela em relação a outros aspectos da vida, ela não funciona com você sozinho. Porque você é refém de você mesmo. Primeira coisa, você tem que procurar um profissional que vai te ajudar para isso. Precisa de um guia, né? Precisa de um guia, sempre. Né? Seja ele quem for. E outra, entender que a vida é feita de ciclos. Né? E talvez você precise de mais guias. Porque tem algum momento que aquela conversa que você teve, que te ajudou em algum momento, te tirou de um lugar, te colocou em outro, né? Já não vai surtir mais efeito. Talvez você entre, como é natural nas pessoas, numa outra zona de conforto. E aí é atento de novo para procurar novos guias, novos ares, novos mentores e fazer um novo processo. Né? Ou continuar o processo com pessoas diferentes. Que nunca acaba, né? Não. Sempre tem alguma coisa. Não. Eu tive um mestre. Eu tive a oportunidade de ir para alguns lugares do mundo e escutar pessoas muito diferentes de mim. E um deles me disse que o processo de autoconhecimento, ele tem começo, ele tem meio, mas ele não tem fim. Não termina. Porque sempre, nós como seres humanos, nós sempre vamos ter uma nova demanda, um novo desejo, uma nova perspectiva. Isso gera novas demandas, novos desejos, novas perspectivas. Maravilhoso. E agora na segunda parte da pergunta, voltando para essa parte do público geral, uma vez que você tem esse incômodo, procurar a pessoa certa, que você tenha confiança para te instruir sobre o caminho certo, os processos. Lógico que boa parte disso vai partir de você. Uma vez que ele te orienta, você sabe o caminho que tem que seguir. Ser treinável também, né? Fazer as coisas. Se você se comprometeu a pedir ajuda de uma pessoa, né? Seja treinável. Faça, confie. Né? Escolha, faça e confie.
E no segundo aspecto, vamos falar agora dos mentores e dos guias. Tem um monte de mentor e guia que fala uma coisa e faz outra. É. O que você teria para dizer para essas pessoas para eles conseguirem se tornar bons guias, bons mentores, para eles trazerem essa mudança que eles querem implementar nas pessoas? Primeira coisa, não existe salvador da pátria. Né? Não tem alguém que vai pegar na tua mão e vai te tirar do buraco. Você vai ter que sair de lá sozinho. Segundo, realmente, procure alguém que seja congruente, que prega aquilo que fala. Exatamente isso. Aliás, que prega aquilo que fala é bom, né? Mas que faça aquilo que fala para as pessoas fazerem. Né? E se de repente isso não tiver em sintonia, troca. Não tenha medo de trocar. Não tenha medo de falar, errei. Não é aqui. Procura outro lugar. Né? Pesquise bastante. Né? Porque há diferentes propósitos aí na internet, aí no mercado. Né? Tem pessoas que têm propósitos de vender métodos. Né? Tá lá, vende um método, é isso daqui. Se você seguir, você vai chegar em algum lugar. Tem pessoas que vendem compromisso. Vem comigo, meu compromisso com você é de promover ou de propiciar um espaço de mudança, de transformação. E tem pessoas que simplesmente vendem ilusões. Você tem que ficar atento para isso. Tudo, a responsabilidade de qualquer parte do processo é sempre sua. Você tem capacidade de discernimento, sempre. Né? E quando for tomar um processo desse, deixa as histórias de lado, né? Deixa aqueles sonhos assim, não, putz, eu vou para esse cara aqui que, o cara conseguiu em um mês ganhar não sei quantos %. Cara, não existe lanche grátis no mercado. Nenhum lugar, né? Nenhum lugar. Nenhum lugar. Então não caia nas conversas fáceis. Não, olha, um método infalível. Cara, se o método fosse infalível, a pessoa não estava vendendo o curso. vai ganhar sozinho. Só ia fazer o método o dia todo dia. É lógico. Então, não tem milagre. Né? O milagre é uma consequência do seu esforço. Se você chegar lá na frente e achar que aquilo foi um milagre, puta, beleza. Né? Mas é você, sempre você. Não terceiriza. Acho que essa é a mensagem. E para os profissionais? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho uma missão de vida. Eu quero ajudar as pessoas a chegar a um determinado patamar. E logicamente que primeiro eu tenho que estar no processo, eu tenho que ter chegado até lá para gerar o mínimo de credibilidade. Sim. Mas para essa pessoa que tem esse propósito maior na vida, que de fato quer fazer algo sério, ético, idôneo, quer implementar um legado para as pessoas. Cara, como profissional, estude constantemente. Lembrando que uma parte é comportamento, mas a outra parte é conhecimento. Então amplia sempre a sua capacidade de absorver informação. Né? Treine-se, aprenda, olhe para outros métodos, faz parte do processo. Né? E o segundo, entenda como você funciona também. Né? Mas, de qualquer maneira, né? Pense sempre em aprimoramento. Você tem que estar em constante aprimoramento. A vida não é estática. Né? E aí, se relaciona com os clientes que você quiser. Maravilhoso. Ô, Samuca, o que você acha que seria interessante a gente colocar um CTA aí para esse tema? Cara, eu acho que a gente pode, na verdade, só pedir pro pessoal compartilhar isso com quem faria sentido, com quem que ela enxerga que tem essa dificuldade, um pouco dessa mentalidade. Acho que muita coisa que me fez abrir um pouco a mente, eu sei que vai fazer muitas pessoas terem essa mudança também. Maravilha. Eu acredito que dá para desmembrar em vários conteúdos esse tipo de assunto, né?
te convido aí para participar de mais conversas como essa. Espero que você tenha A gostado gente do nem bate-papo. falou de investimentos, né? A gente só falou eu mais crenças aqui. Sim, mas eu acho que são tudo por etapas, né? Sim. É tudo um processo. Se você não... É aquela coisa que a gente pega. Muito cliente que não sabe nem o que quer com relação à vida, às finanças e tal. Nosso trabalho fica meio perdido, né? Então, o fato da gente pôr um primeiro passo como esse, eu acho extremamente importante. E eu queria fazer um convite, né, para as pessoas que Manda bala. estão escutando. Curta, compartilha, exprima a sua opinião nos comentários, diga o que você achou, quais são as coisas que você acha que fazem sentido, quais são as que não fazem sentido. Ajuda a gente a também aprimorar essa conversa, a deixar mais palatável. Mas assuma uma ação, tome uma ação de verdade. Se você chegou até aqui, cara, você tem uma opinião, seja ela qual for. Então deixa aí nos comentários. Faça, comunique-se com a gente, mande e-mail, sinal de fumaça, didiridu. Tá valendo qualquer coisa, a gente vai responder. Se tiver alguma sugestão de algo que você gostou muito e quer se aprofundar mais, manda bala também, a gente tá aqui para isso. Galdino, quero te agradecer demais que para essa conversa. Eu sempre aprendo muito com você. Infelizmente, pela correria do dia a dia, não consigo passar tanto tempo com você, nem você comigo, mas ficar o convite aí depois das gravações. Eu fiquei te devendo aí um jantar até hoje. Sem comentários. Mas vamos fazer isso acontecer, vamos tomar uma atitude, né? Já com hora, data e local e seguir em frente. E para você que está nos assistindo até agora, nos nossos próximos conteúdos, vamos continuar trazendo aqui informação sobre planejamento financeiro, consciência do dinheiro, como você pode se aproveitar de vários instrumentos ou de vários conhecimentos dentro do mercado para impulsionar a tua vida, não só financeira, mas em todas as demais áreas também, para trazer sempre o equilíbrio para você. Galdino, tem algumas considerações finais? Então, pessoal, procurem a gente, né? Se você quer ter um outro tipo de relação com a sua assessoria, se você quer ter uma outra visão sobre como olhar para o seu patrimônio, de uma forma onde os resultados vão ficar muito, muito claros, né? A gente vai ter um norte muito bem definido. Fala com a gente. Procura a gente aqui na Questor. Fechado então. Pessoal, até o próximo episódio. Um grande abraço e tudo de bom.